Um dia após o sumiço de um casal de namorados na cidade de Montes Claros, ao norte do estado de Minas Gerais, 2 corpos foram encontrados, abraçados, no porta-malas de um Chevette bege, com placa de Salvador. O carro estava no fundo de um barranco de 20 metros de profundidade, às margens da BR-135, rodovia que liga o município do interior mineiro a Belo Horizonte. Era dia 20 de maio de 1981, quando o veículo foi encontrado. O local afastado, a 10 quilômetros do centro de Montes Claros, era conhecido por sua fama de reunir casais apaixonados. Era lá que jovens namorados se encontravam para fugir dos olhares de fiscalização dos pais, para onde eles fugiam quando queriam ter aqueles momentos mais íntimos, tal qual nos filmes hollywoodianos. A família de Cláudia Maria Ataíde Soares, de 18 anos, já havia registrado a ocorrência pelo seu desaparecimento. 4 policiais faziam as buscas pelos namorados quando avistaram o Chevette em meio ao matagal com manchas de sangue na lataria. Desceram a ribanceira para verificar o que poderia haver dentro dele. À primeira vista, o ambiente estava livre, não havia ninguém no carro. Encontraram apenas o título de eleitor de Fábio Martins Rocha, de 25 anos, o namorado da Cláudia, a moça desaparecida. Mas não demorou muito até que abrissem a mala do carro para a averiguação e busca de vestígios e darem de cara com os corpos do jovem casal, cobertos de sangue, entrelaçados. 10h15 da manhã, o delegado da cidade, o Dr. Marcos Plauto Baroni Formagini, foi avisado por sua equipe de investigadores sobre a descoberta dos corpos. Não era preciso ser profissional da área para ver o tamanho da violência empregada nos assassinatos, mas foi o exame de necropsia o responsável por confirmar o que todos suspeitavam. Fábio e Cláudia sofreram muito nas mãos de seus assassinos antes de serem mortos com requintes de crueldade. O rapaz havia sido morto com um tiro na cabeça, que posteriormente foi esmagada a marteladas. Cláudia, por outro lado, não tinha nenhuma perfuração a bala em seu corpo. A sua cabeça foi atingida por golpes contínuos de martelo, golpes responsáveis por desfigurar o seu belo rosto, conhecido em toda a cidade pela sua recorrente participação em concursos de beleza. De acordo com o delegado Baroni, os 2 foram mortos fora do carro e cuidadosamente colocados abraçados dentro do porta-malas do veículo, onde foram trancafiados e empurrados ladeira abaixo, próximo a uma torre da Telemig, Companhia Telefônica de Minas Gerais. A cena desafiava a compreensão da investigação. Qual seria o motivo de tamanha brutalidade? Esse é o crime do porta-mala, a chacina do casal Fábio e Cláudia. Alô, olá, alô, vai tudo bem? Bem-vindos ao Café com Crime, o podcast onde você pode ser o aficionado por crimes reais que você é, sem julgamentos. Eu sou a Esté Zorubi, ou Dona Café, como preferir, e hoje, nesse Dia dos Namorados, eu venho contar a história de um casal que nem a morte separou. Essa é a história de Fábio e Cláudia, vítimas e protagonistas de um caso conhecido como o crime do porta-mala. Esse caso foi uma indicação da crimiseira Maria Alice Silveira. No e-mail, a Maria Alice me contou que ficou sabendo desse caso pela mãe dela durante um café da manhã que tomavam juntas. E aí, eu já amei essa conexão crimiseira entre mãe e filha logo cedo no dia. Esse dia elas realmente tiveram um café com crime. A mãe da Maria Alice queria ouvir um caso de Montes Claros, cidade onde as 2 moram. E ela contou pra filha essa história que tem um baita plot twist que eu não vou contar aqui pra vocês pra não dar spoiler, mas é de cair o queixo, é coisa de filme, é incompreensível, um horror que só. Então, eu queria agradecer a Maria Alice e a mamãe por mandarem essa sugestão. E olha, esse caso é daqueles mais antigos, muito baseado em jornais físicos mesmo. A gente procurou bastante as informações mais a fundo lá na Biblioteca Nacional, porque não tem muita coisa pela internet. E, assim, isso me fez pensar como era muito mais difícil antigamente as coisas, né? A informação hoje é tão fácil, é tão acessível, mas antigamente era muito mais difícil. E nesse episódio a gente vai ver como um jornalista conseguiu mudar os rumos das investigações, fazendo um belo trabalho de apuração à moda antiga. Enfim, isso me fez pensar que hoje em dia a gente tem muitas facilidades
E o que vem para mudar os rumos e as facilidades do meu dia a dia tem sido a Insider. Cara, é muito incrível como a rotina fica muito mais fácil quando você veste tecnologia no corpo. Eu juro, eu nunca tinha pensado nisso, mas eu tô assim, cabeça explodindo. Ainda mais agora que a Insider desenvolveu novas camisetas Tech. Ainda tem todas as tecnologias da Tech T-shirt tradicional, se você já conhece e já usa, mas com várias novas versões e tecidos mais encorpados que marcam menos o corpo, o que pra mim é ótimo, porque a minha favorita é a Tech Heavy Slim, que é a versão mais ajustada ao corpo. Então eu sinto que junta, sabe, tudo de bom do tradicional que já tinha com um novo, moderno, mais slim. Eu amo. Quem clicar no link que está na descrição do episódio vai conhecer as novas camisetas com um preço especial, pois temos cupom de desconto. É só ir lá na Insider Store e usar o cupom Café com Crime 12 ou clicar no link que está na descrição do episódio. Vou deixar aqui para vocês facinho. E saiba que ao apoiar essa parceria do Café com Crime, ao adquirir os produtos da Insider com cupom e seguir a marca e tal, você tá ajudando a fortalecer o Café com Crime também. É um outro jeito de apoio para a Dona Café aqui, que tá sempre pedindo o apoio de vocês. E aliás, muito obrigada para quem já clicou no link, para quem já fez comprinhas na Insider, para quem apoia o podcast, vocês são, ó, perfeitos. E com isso, bora começar do começo? Cláudia tinha 18 anos, era estudante de filosofia e herdeira de uma das maiores fortunas do estado de Minas Gerais. Ela era filha de Neuza Ataíde e Getúlio Soares, um fazendeiro e empresário, dono de imobiliárias espalhadas por todo o território mineiro e com unidades também no Espírito Santo. E, gente, a Cláudia, ela nasceu com a bunda virada para a lua, porque além de herdeira, a bicha era bonita. E não é opinião minha só não. Ela figurava entre as favoritas em todos os concursos de beleza e desfiles de moda que participava em Montes Claros. Mas nem só os desfiles e passarelas mereciam a atenção de Cláudia. Além de participar de diversos concursos de beleza, a Cláudia também tinha um dom. Ela era uma artista. Ela transbordava os seus sentimentos em versos e assim o fazia com seus poemas e composições literárias. Pouco mais de um ano após o seu falecimento, a Cláudia foi homenageada em um evento organizado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Montes Claros, onde ela teve a sua produção literária reconhecida por acadêmicos da região e passou a ser sócia honorária post-mortem da Academia Montes Clarense de Letras. Durante o evento, o presidente da academia, o senhor Vanderlino Arruda, entregou uma placa de prata aos pais de Cláudia e reforçou a sua inteligência, a sua sensibilidade, educação, finura de trato, a sua espontaneidade, o seu gosto por atividades artísticas, a sua facilidade em fazer amigos e amor à vida. Essa era Cláudia. A homenagem ficou registrada no livro Efemérides do evento, que é uma obra que eterniza momentos importantes que ocorreram em datas específicas ao longo dos anos. Podem ser eventos históricos, científicos, ou como no caso da homenagem a Cláudia, um registro cultural. Além de todas as qualidades já citadas, a Cláudia era também uma mulher decidida. A sua família não aprovava do seu relacionamento com Fábio, mas ela não se importava, ela sabia o que queria e ia em frente. O motivo da oposição familiar não tinha nada a ver com as condições financeiras do rapaz, muito pelo contrário, até porque o Fábio também pertencia a uma das famílias mais tradicionais da cidade. O problema era sua condenação por uso e tráfico de drogas, mais especificamente de maconha. Uma condenação que ele recebeu de apenas 1 ano, ele cumpria isso em liberdade com a única condição de se recolher diariamente às 6 da tarde. Mas isso foi o suficiente para a família achar que ele era uma péssima influência, um usuário, um traficante e que não deveria estar com a filha deles, né? Que era, assim, tudo de bom. O Fábio, ele tinha algumas coisas em comum com a Cláudia. Os dois compartilhavam o status de pertencerem a famílias tradicionais e de posse da região, mas ao contrário da Cláudia, que era uma jovem responsável e cheia de predicados, o rapaz era tido como o rebelde entre seus parentes.
O Fábio pertencia à família Martins, que tinha muitos negócios voltados à pecuária de corte. Ele era filho de José Rocha, um fazendeiro da região, que já era falecido na época do assassinato de Fábio. Ele também era sobrinho de Américo Martins Filho, dono do Jornal do Norte, um dos 3 jornais diários de Montes Claros, e que foi essencial, aliás, para o esclarecimento desse caso, desse duplo homicídio. O Fábio ele saiu de casa muito cedo. Aos 15 anos, ele deixou a casa da sua mãe, uma advogada de prestígio em Montes Claros, para viver do tráfico de drogas e da venda de imóveis que ele herdou do pai. E assim, ele vivia com 0 responsabilidade. Apesar de sua reputação, a morte de Fábio chocou muitos, e ainda mais o trágico fim de Cláudia. O duplo homicídio dos jovens sensibilizou os moradores de Montes Claros. Mais de 2.000 pessoas estiveram reunidas no cemitério do Bonfim, localizado na região central do município, para acompanharem as despedidas e prestarem solidariedade aos familiares das vítimas. Fábio e Cláudia foram sepultados no mesmo cemitério, com diferença de 1 hora entre os enterros. O trabalho de investigação já seguia a todo o vapor. Logo de início, a polícia já tinha uma ideia da motivação do crime, e isso, claro, se devia ao fato de Fábio ter a condenação por tráfico de drogas, O envolvimento dele com o crime parecia justificar as mortes. Esse foi o pontapé inicial para a investigação do delegado Baroni e sua equipe, aqueles 4 policiais civis que encontraram os corpos dentro do Chevette. Mas a família de Cláudia, muito tradicional em Montes Claros, discordava dessa abordagem. Eles tinham a certeza que a filha não mantinha nenhum envolvimento com os BOs do namorado. Ela não era usuária e tampouco traficante de entorpecentes, então a sua morte parecia não fazer sentido com essa linha investigativa. Mesmo que Cláudia não estivesse diretamente envolvida com as maracutaias de Fábio, o fato dela acompanhar o namorado para cima e para baixo a tornava um alvo potencial. Parecia óbvio até demais. Nenhum bandido iria esperar que o rapaz pudesse estar sozinho para agir. Sim, para o delegado, tudo levava a crer que a comercialização ilegal de entorpecentes era a motivação para os assassinatos. Mas uma coisa é ter convicção e outra é ter provas. E o delegado sabia que teria muito trabalho para provar suas desconfianças. E no fim, nada seria o que ele inicialmente imaginou. A tragédia ficou conhecida na região de Montes Claros como o crime do porta-malas e alcançou repercussão nacional e a mobilização de autoridades e jornalistas locais para que pudesse ser esclarecido. E as coisas se moveram rapidamente. Em 3 dias, a polícia de Montes Claros já havia interrogado 9 suspeitos. 3 permaneciam presos devido a contradições nos depoimentos. Como a suspeita principal da polícia era de que os assassinatos haviam sido causados pelo envolvimento de Fábio com o tráfico, o delegado decidiu expandir as diligências, enviando equipes para outras cidades do norte de Minas, mais precisamente na região ali de Pirapora e Janaúba, na tentativa de reunir pistas capazes de levar aos criminosos que deram cabo na vida do casal. E o delegado Baroni, não é que ele estava 100% errado nessa questão não, tanto que esse duplo assassinato acabou puxando a linha de um novelo que revelou uma poderosa rede de tráfico com ramificações nas cidades de Pirapora, a 180 quilômetros de Montes Claros, e também nos estados de São Paulo, Bahia, Santa Catarina e Pernambuco. O esquema era tão bem organizado que chegava até as fronteiras com a Bolívia e o Paraguai. Essa era uma questão que explodiu com o crescimento de Montes Claros. Em pouco mais de 20 anos, houve um boom populacional que tirou a cara de cidadezinha do interior e trouxe avanços e desenvolvimento, mas também problemas. A população que não passava muito dos 50 mil habitantes em 1960 passou para 180 mil em 1981. É uma taxa anual de crescimento de 12%, quando a média nacional era de 6,5% naquela época. Então era o dobro, uma cidade que cresceu assim muito rapidamente. Além disso, os grandes fazendeiros que garantiam o sustento econômico da cidade passaram a ser substituídos pelas indústrias, empresários vindos dos 4 cantos do planeta para investir na cidade.
E toda essa mudança gerou empregos, fez a economia do município girar, mas também abriu as portas para o crime organizado. O tráfico de drogas chegou, se instalou na cidade e passou a fazer suas vítimas entre usuários e criminosos. O Fábio era um desses criminosos. Ele tinha dinheiro, ele tinha estudo, mas também tinha a ambição de, digamos assim, investir em um mercado paralelo altamente lucrativo, que trouxe a ele ainda mais grana, mas que também foi o responsável por colocar fim à sua vida. Enquanto a polícia insistia em seguir por essa linha investigativa, enviando equipes no rastro de suspeitos em outras cidades e estados, a imprensa de Montes Claros cobrava respostas, especialmente o jornalista Américo Martins Filho, o tio de Fábio e dono do Jornal do Norte. Ele estava inconformado com o rumo das diligências e passou a pressionar as autoridades. E algo aconteceu. Não sei se por essa pressão, eu não encontrei nas pesquisas realizadas para a produção desse episódio informações sobre o motivo, mas poucos dias depois do crime, o caso foi transferido para a Delegacia de Homicídios de Belo Horizonte, município localizado a quase 430 quilômetros de distância de Montes Claros. É uma viagem de aproximadamente 5 horas quando realizada de carro. Então, por que foi para lá? Não sei. Só sei que o caso saiu das mãos de Baroni e foi entregue à responsabilidade do delegado Antônio Orfeu Brauna. Além da morosidade dos investigadores que assumiram o caso em um primeiro momento, a distância entre a delegacia responsável pelo caso e a cidade de Montes Claros era outra questão que certamente dificultava a movimentação das equipes na apuração das informações. E foi nesse momento que o trabalho realizado pelo tio de Fábio, em parceria com o jornalista Reginaldo Silva, se destaca nos anais da Justiça de Minas Gerais. As suas reportagens e o faro apurado que só um jornalista investigativo possui foram capazes de reunir pistas, apontar suspeitos e mudar o rumo das investigações. Américo sabia do histórico de seu sobrinho com o tráfico, mas esclarecer o crime era questão de honra para a família Martins. A justificativa automática que os investigadores forneceram no primeiro dia de trabalho chamou a atenção do jornalista. Para ele, aquele roteiro pronto passava um total de 0 credibilidade, sem contar na tentativa incansável da equipe de investigação em culpar outras pessoas pelo duplo assassinato, com a simulação da localização de suspeitos do assassinato refugiados na Bahia e na cidade de Juazeiro, no estado do Ceará. Para o Américo, nada disso fazia sentido, essas peças simplesmente não se conectavam e ele passou a desconfiar de tudo. Já que a imprensa não tinha o poder da polícia, bastou a Américo e Reginaldo a promoção de uma cobertura jornalística minuciosa das investigações e a intensificação das cobranças. Pela postura dos policiais na condução do caso, a dupla de jornalistas já suspeitava do envolvimento de homens da lei no crime, mas o que veio à tona foi capaz de surpreender até o mais cético dos seres humanos. Foi necessário pouco mais de um mês até que a identidade dos assassinos fosse descoberta. E, gente, vocês estão sentados? Lá vem plot twist. Mas primeiro, eu acho muito legal mencionar que o delegado Brauna, ele teve a humildade de acompanhar o trabalho desempenhado pelos jornalistas e de receber com boa vontade as suas desconfianças. Ele não ficou querendo, não vou me juntar com esse jornalista, deve estar falando nada a ver. Não, o cara teve humildade e foi atrás das informações levantadas durante as apurações em campo e decidiu assim, meio que só por desencargo de consciência, sabe? Intimar os 4 policiais civis que encontraram os corpos no dia 20 de maio, um dia após o desaparecimento e assassinato do casal. O Brauna queria escutar o depoimento deles novamente, vai que eles trazem informações novas. Esses detetives eram o Gerson Bispo de Sá, de 20 anos, o José Neves da Paz, de 27 anos, o Rui Coutinho, de 39 anos, e Anselmo Silveira de Almeida, de 25 anos. 3 deles compareceram à delegacia, com exceção de Gerson, que havia solicitado licença de suas atividades e seguido para outro município. Então temos o José, o Rui e o Anselmo à disposição do delegado Brauna. O delegado já estava ligado nas suspeitas da imprensa. E essas suspeitas, gente, não era assim que achavam que os policiais tinham cometido o assassinato. Não, era os caras estão envolvidos, devem estar encobertando alguma coisa, devem estar com o rabo preso, sabe?
Era isso. E o delegado, ele já tinha experiência, né, na condução de casos de assassinato, estava com essa pulga atrás da orelha, e ele foi certeiro nas perguntas, até que um dos policiais, que a princípio não teve o seu nome divulgado, abriu o bico. Contou tudo o que aconteceu na noite do dia 19 de maio. Mais tarde, outro policial também decidiu confessar a participação no crime. E finalmente as suas identidades foram reveladas. Os dois que confessaram foram Anselmo de Almeida e Rui Coutinho. Eles afirmaram ter presenciado os homicídios. Entretanto, reforçaram a tese de que apenas assistiram o que aconteceu e estavam impotentes diante da fúria de Gerson de Sá e José Neves da Paz. Os depoimentos revelaram que as desconfianças de Américo estavam corretas. Os mesmos oficiais da lei que encontraram os corpos de Fábio e Cláudia no porta-malas do carro estavam, na verdade, envolvidos com a morte dos namorados. É tenso. Ainda tem muita história pela frente, mas respire fundo, tome um gole do seu café e escute esse recadinho. O podcast agora recebe apoio de ouvintes através do Apoia-se. Sim, apenas lá no Apoia-se você pode fazer uma assinatura mensal no valor que você quiser, 5, 10, 15, 20, e com isso você tem acesso a episódios exclusivos. Então, para você que um episódio a cada 15 dias não basta, essa é uma boa opção. Você ganha um episódio a mais por mês. Além disso, tem outros benefícios que você pode descobrir acessando o Apoia-se. O site é o seguinte, apoia.se/café com crime. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio. É apoia.se/café com crime. Saiba que o seu apoio fez esse podcast ser possível. Muito obrigada. E pronto, recadinho dado. Deu tempo de tomar o seu gole de café? Então agora eu posso voltar para o crime. A participação do jornalista Américo no esclarecimento dos assassinatos incomodou a tal ponto que ele chegou a ser indiciado em um inquérito pela Lei de Segurança Nacional. Em 1981, o Brasil vivia os seus últimos anos do regime de ditadura militar, e o seu desespero em esclarecer o crime que afetou diretamente a sua família fez com que Américo publicasse artigos com fortes críticas a João Figueiredo, o presidente da República naquele período. E todos sabemos que esse tipo de conduta não era bem vista pelos militares que conduziam o país. O descumprimento das regras sempre trazia consequências, e criticar o presidente era quebrar as regras do jogo. Inconformado com o tratamento dispensado ao colega, o deputado federal Genival Tourinho levou o caso para discussão no Congresso Nacional. Era um absurdo que Américo sofresse qualquer tipo de penalidade porque utilizou as páginas de seu jornal para demonstrar descontentamento com as investigações do crime que interrompeu a vida de seu sobrinho, né? Sobre o caso, o Américo disse, abre aspas, um fato doloroso para nós, porque Fábio era meu sobrinho e a Cláudia de família tradicional. Fiz um jornalismo investigativo. Nós fizemos. Nós procuramos. Fecha aspas. Não só Américo estava passando por esse momento doloroso, como ele também foi indiciado e fichado pela sua investigação. A polícia coletou as suas impressões digitais, registrou sua imagem de frente e de perfil com aquela placa, vexatória, numerada, pendurada em seu pescoço, e o interrogou como se o jornalista fosse um dos marginais responsáveis pelo assassinato de Fábio. Fato que o levou a pensar em fechar o jornal, porque já não fazia mais sentido. Será que aquela não seria a melhor opção para sua família? Afinal, do que serviria um veículo de comunicação se a sua voz era sempre censurada? Mas, apesar de tudo isso e desses percalços, ele resistiu. E, sob sua supervisão, o Jornal do Norte circulou até meados dos anos 2000. Bem, no dia 23 de junho de 1981, ou seja, um pouquinho mais de um mês após o assassinato de Fábio e Cláudia, o coronel Armando Amaral, secretário de Segurança Pública do Estado, veio a público para informar que o homicídio duplo havia sido esclarecido pela equipe do delegado Brauna e que 3 dos 4 suspeitos já estavam detidos.
A notícia caiu como uma bomba na cidade. A frieza dos autores que, ironicamente, descobriram os corpos do casal, participaram das investigações e simularam solidariedade à família das vítimas, chocou a sociedade de Montes Claros quando ficaram sabendo que eles, na verdade, eram os suspeitos. Com a confissão de 2 dos policiais, o coronel tinha certeza de que os demais também confessariam participação no crime, e assim estaria tudo esclarecido e bola para frente. Mas, claro, que não foi isso que aconteceu. A confissão, aliás, dos policiais foi acompanhada por um promotor para evitar qualquer acusação de coação e traçou a dinâmica também do que aconteceu no dia 19 de maio. Naquele dia, o casal foi abordado pelos policiais e levado para o local onde os corpos foram encontrados. A intenção, de acordo com os próprios policiais, era conversar com Fábio e verificar se o rapaz portava alguma substância proibida. Afinal, ele era conhecido na região por ser um traficante e estava sempre no radar da polícia. Até aí, a desconfiança dos investigadores sobre a motivação do crime fazia total sentido, mas até parece que 4 detetives levariam o casal para um local distante apenas para verificar se a vítima portava drogas, né? Se fosse uma abordagem rotineira, ela seria feita no local onde Fábio e Cláudia estavam. Não tinha a menor necessidade de conduzi-los para um local mais tranquilo, mais afastado, onde os jovens da cidade iam para namorar. Os assassinos sabiam que ali era um local discreto, e tudo leva a crer que não tinham boa intenção desde o início. Me parece um crime premeditado. Bem, a confissão de fato aconteceu, mas sempre com os acusados tentando suavizar os fatos, né? Claro. O argumento utilizado durante o depoimento é de que o tiro que matou o Fábio havia sido acidental. E Cláudia teria sido morta porque era uma testemunha que fatalmente os entregaria, e eles não podiam correr esse risco. O projétil que atingiu a cabeça de Fábio era calibre 22, e ele, posteriormente, foi violentamente martelado após o falecimento. Seria aí uma tentativa de dificultar o reconhecimento do corpo após a sua localização? Se foi isso, o plano foi muito burro, né? Porque os próprios assassinos revelaram o local e informaram aos seus superiores que os corpos estavam ali. Então, essa desculpa deles não fazia muito sentido, de que, o tiro foi acidental, sabe, teve martelada, teve tudo, não faz sentido nenhum. Já a Cláudia, que não tinha envolvimento com os rolos do namorado, assistiu à morte do rapaz e, apavorada, tentou fugir, correndo pelo mato no escuro daquela fria noite de outono. Infelizmente, a sua fuga foi abortada 45 metros depois de seu início. A Cláudia acabou encurralada, caindo de joelhos diante de seus assassinos para implorar por sua vida. Ela pedia pelo amor de Deus para não ser morta, mas as suas súplicas foram em vão. A estudante recebeu ali mesmo os golpes com o mesmo martelo que desfigurou o rosto de Fábio e faleceu no local. O detetive Rui Coutinho, o mais velho entre os envolvidos nesse crime, foi o único a implorar pela vida da jovem também, mas como resposta recebeu uma ameaça de morte de seus companheiros. Ele não queria ver aquela moça tão jovem, ter aquele fim, mas ele foi calado. Restou, então, para os assassinos recolherem os corpos e os colocarem no porta-malas do carro, que foi então jogado da ribanceira. Talvez quisessem ali simular alguma desova de corpos pós-assalto e que foram encontrados, entre aspas, pelos próprios criminosos na manhã seguinte de uma forma acidental, o que obviamente não foi. Eu sei que os jovens não costumam ouvir os pais e familiares, mas os conselhos sempre são os mesmos, né? Toma cuidado com quem anda, porque se você estiver junto com alguém que deve, e esse alguém se meter numa fria, não importa se você é inocente, não tem nada a ver com a pessoa, você vai junto, você vai estar na fria com essa pessoa. E nesse caso, foi bem isso mesmo que aconteceu. A família de Cláudia era contra o relacionamento e eles tinham um motivo para isso, né? Eles sabiam com o que o Fábio estava envolvido e é realmente uma pena que uma jovem inocente tenha morrido porque preferiu ouvir o seu coração ao invés de escutar a voz da razão. Ainda durante as suas declarações, o coronel Armando lamentou que os autores do crime fossem policiais, mas ele reforçou que o esclarecimento dos homicídios comprovava o rigor da investigação, fato que foi muito questionado pela imprensa, principalmente pelo Jornal do Norte.
Além do inquérito policial, a Polícia Civil abriu processo administrativo contra os 4 envolvidos para que pudessem ser demitidos da corporação, da qual eles já estavam suspensos preventivamente. Em suas fichas, 2 detetives registravam punições leves, nada que fosse capaz de despertar a desconfiança de seus superiores. Entretanto, o José Neves da Paz e o Gerson Bispo de Sá já haviam respondido processos de homicídio e continuaram as suas atividades normalmente dentro da instituição. Ao que tudo indica, não houve nenhum tipo de punição para a dupla por suas ações. A cara de pau da quadrilha foi enorme. Eles não só encontraram os corpos que eles mesmos haviam matado e descartado, como também trabalharam para desvendar os assassinatos. Em um primeiro momento, cumprindo ordens do delegado Baroni, e depois colocados à disposição do delegado Juraci Gomes Carneiro, responsável pela Delegacia Regional de Montes Claros, de quem eram dignos, de total confiança. Com o esclarecimento do crime, é claro que a opinião pública caiu matando no trabalho dos investigadores de maneira geral. Absolutamente ninguém colocava fé na polícia naquele momento. E com razão, gente? Para fazer esse gerenciamento de crise, o coronel Armando voltou à imprensa para dar satisfações à população, garantindo que a polícia de Montes Claros jamais teve a intenção de esconder os autores do crime, tanto que trabalharam e apresentaram os policiais como suspeitos, solucionando assim o caso. E também disse que o delegado Carneiro não tinha qualquer envolvimento com o crime. Agora pensa, Se ele precisou esclarecer, é porque a fofoca devia estar rolando solta na cidade. E para engrossar o diz que me diz, surgiram informações de que o detetive Gerson já havia atentado contra a vida de Fábio 1 ano antes, mas ele falhou miseravelmente ao errar o alvo. Agora, o que eu fico me perguntando é, por quê? Por quê? Qual é o motivo desses policiais quererem eliminar o Fábio? Era isso que todo mundo queria saber. E, infelizmente, o coronel Armando Amaral não conseguiu esclarecer com muita certeza ou clareza. Ele disse que havia muitas versões para o duplo homicídio e não sabia se os policiais foram contratados para cometer o crime ou se eles tinham motivações pessoais. O coronel, entretanto, descartou a hipótese de que os policiais estariam envolvidos no tráfico de drogas no município e, por isso, teriam eliminado o traficante, o Fábio. Mas é interessante notar que Anselmo, o detetive que confessou primeiro, ele afirmou que o motivo de terem assassinado Fábio Martins da Rocha nada teve a ver com um grande esquema de tráfico e tudo isso, uma rede de sei lá o quê. E sim pelo simples fato dos detetives não gostarem do rapaz, devido aos seus constantes envolvimentos em ocorrências policiais. Ou seja, ele dava trabalho demais, ele não era bem quisto pela polícia, então resolveram dar um fim nele. E aí é aquela coisa, A navalha de Ockham é sempre a solução mais simples. Acabam sendo as mais verdadeiras quando você tenta explicar algum fenômeno desse tipo. E a gente pode criar teorias do tráfico disso, dessa rede que ia até a Bolívia, o Paraguai, sei lá o quê. Mas não, cara. Era simples. Os policiais ali de Montes Claros estavam já de saco cheio do Fábio dar trabalho para eles. Tava sempre dando problema. Falaram, quer saber? Vamos dar um fim nesse cara. E aí, a Cláudia, como a gente já sabe, ela se foi por ser uma testemunha da execução de Fábio. Simplesmente estava na companhia errada, na hora errada. Os 3 detetives que compareceram para depor foram imediatamente presos. Foi o Anselmo, o Rui e o José. Já o Gerson, ele foi recolhido assim que voltou para Montes Claros depois que terminou a sua licença. Todos eles foram conduzidos para o Departamento de Ordem Política e Social de Minas Gerais, o DOPS, que ficava em Belo Horizonte. Era uma espécie de delegacia, um órgão de repressão política, na verdade, que foi criado durante o regime militar no Brasil, que durou aí de 64 a 85. Então, como a gente está aqui falando de 1981, que foi quando o caso ocorreu, eles foram para o DOPS. O DOPS era responsável por monitorar, investigar e reprimir atividades consideradas subversivas pelo governo, Principalmente quando o assunto era oposição política, movimentos sociais e estudantis. E foi para lá que os policiais assassinos foram parar.
Com o esclarecimento do caso, a polícia concluiu o inquérito e o encaminhou para o Ministério Público. O promotor José Carlos de Albuquerque foi quem ofereceu a denúncia de duplo homicídio qualificado com emprego de meio cruel contra os 4 acusados. Em sua denúncia, o promotor fez questão de destacar que os envolvidos agiram por motivos fúteis e que mataram Cláudia por ter sido a única testemunha da morte do namorado. A jovem era simplesmente um obstáculo que precisava ser eliminado e foi. Em julho, a quadrilha voltou para Montes Claros para prestar depoimento ao juiz Tibage Bales, no fórum da cidade. Eles foram acompanhados por aproximadamente 2.000 pessoas que gritavam palavras de ordem e exigiam justiça do lado de fora. Eles não se negaram a responder às perguntas do magistrado, mas também não foram capazes de acrescentar nenhuma informação relevante. Anselmo e Rui mantiveram a confissão da participação ao assistirem os crimes passivos e incapazes de ajudar as vítimas, enquanto Gerson e José da Paz negavam tudo na maior cara de pau. Não fiz, não participei, não sei do que a Vossa Excelência está falando. Eles estavam bem nesse estilo. Assim que a audiência foi concluída, os 4 foram colocados em uma viatura, mas não foi fácil retornar para a capital mineira. As pessoas que aguardavam na porta do fórum vaiavam e gritavam, tumultuando a passagem dos veículos com os assassinos. E para conter a emoção dos manifestantes, a escolta dos acusados acabou fazendo uso de violência para dispersar a multidão. Com relação ao processo administrativo, esse não ficou só no abrimos um processo, não. Ele teve resultados. 6 meses após o crime, em novembro de 1981, o governador Francelino Pereira exonerou os 4 detetives envolvidos nos assassinatos sob a justificativa a bem do serviço público. Nada mais justo, né? Bem, com o crime esclarecido, os acusados bem guardadinhos na prisão do DOPS, restava a sociedade aguardar o julgamento, que foi marcado para novembro de 1982. Relativamente rápido, né? Se levarmos em consideração como geralmente funciona a morosidade da justiça. O problema é que no meio do caminho rolou mais um plot twist que deu aquela movimentada no caso. 2 meses antes do julgamento, em outubro de 1982, o detetive Anselmo Silveira de Almeida foi envenenado por estricnina na prisão. Essa substância é um pesticida fortíssimo, muito usado anos atrás para matar roedores, e tem o uso proibido no Brasil desde 1980. Só que é aquela coisa, né? É proibido. Você encontra para comprar? Encontra. Mas enfim, o crime, o assassinato, né, do Anselmo, não podia ser uma coincidência. A suspeita é que a sua morte foi encomendada por um terceiro e executada por seu colega de cela, o Eugênio Pacelli Dozzi, que, acreditem ou não, fugiu do DOPS 1 semana depois do assassinato. E assim, gente, é uma fuga inédita. É a primeira registrada em toda a história do departamento. É uma coincidência incrível, né? Eu fico chocada. E assim, desesperado com a repercussão da morte de Anselmo, o delegado da Corregedoria de Polícia, Rubens Coelho da Rocha, prometeu prosseguir rigorosamente com as investigações, começando com oitivas entre os detentos para determinar o que havia acontecido dentro da cadeia no dia da morte do policial. E a versão estava bem definida. Os presos ouvidos todos falavam a mesma coisa. Disseram que Anselmo começou a passar mal e que acreditavam que ele foi vítima de morte natural. Até, claro, a divulgação do laudo do Instituto Médico Legal, que mostrou que ele foi envenenado. O Anselmo, por sinal, não tinha a menor chance de sobreviver ao atentado contra sua vida. O relatório do IML, que destacou 5 legistas para necropsia e exames laboratoriais, concluiu que o óbito foi causado por intoxicação por estricnina e que a soma das concentrações nos órgãos e no sangue eram letais. Não tinha o que fazer. As perguntas que necessitavam de respostas eram:
Quem queria executar Anselmo e, a minha pergunta favorita, por quê? Por quê? Porque sim, não é resposta. Apesar de não dividirem a mesma cela, os outros 3 acusados da chacina que vitimou Fábio e Cláudia também aguardavam por julgamento no DOPS. E de acordo com o advogado José Luiz Guimarães, Anselmo estava jurado de morte pelos comparsas, pelo Gerson de Sá e José Neves da Paz. Esses 2, se vocês se lembram bem, eles ainda negavam participação no crime. E eles estavam ali, provavelmente, tentando encurtar as chances de ficar mais tempo na cadeia, né? E aí, se o Anselmo ficasse falando coisa, acusando eles, né? Falando, não, eu só vi, quem realmente cometeu o crime foram eles, né? Não dava. Então, gerou esse conflito aí. Enfim, o Eugênio, que era o suspeito de envenenar o Anselmo, que era o colega de cela dele, ele fugiu do DOPS, né? E ele só foi recapturado em agosto de 1983, ou seja, quase um ano depois do crime. E ele revelou que o Anselmo tinha a intenção de revelar novos fatos que incriminariam ainda mais os colegas acusados da morte de Fábio e Cláudia. E essas revelações seriam feitas no julgamento, que acabou acontecendo em novembro de 1982, mesmo, né, depois com o Anselmo falecido. Apesar do Eugênio trazer essas novas informações sobre as intenções de Anselmo com relação às confissões, ele negou ter executado o colega de cela. Ele disse que o considerava seu amigo e ainda falou que no dia de sua morte, o policial foi à cozinha do departamento para tomar um chá, como era de seu costume, e que na volta para a cela, ele passou a sentir fortes dores no estômago, mas que foram necessários 45 minutos para que a polícia se prontificasse a verificar a sua situação. E aí, como o socorro demorou, Anselmo sofreu por bastante tempo antes de falecer. O Eugênio acrescentou ainda que os 4 detetives tinham regalias na prisão. Todos se alimentavam muito bem, com acesso a lasanha e cachaça, e o Eugênio afirmava que, por trás disso, há muito dinheiro. Agora, dá para saber se foi o Eugênio ou não? Não dá. Agora, o fato dele ter fugido do DOPS depois do crime dá a entender que tem alguma coisa aí, porque não se foge do DOPS assim, né? Não sei também se queriam que ele fosse o bode expiatório, então deixaram ele fugir para exatamente ter essa história toda, ou se prometeram ele liberdade se ele, né, levasse a culpa. Enfim, não dá para entender muito bem. Se foi ele, se não foi ele, se foram outros policiais, bem complexo. O advogado da família de Anselmo, chamado Álvaro Marcílio Júnior, ele ingressou com uma ação indenizatória contra Minas Gerais, porque para ele era o dever do Estado proteger a vida e a integridade do detento, né, do Anselmo, coisa que não aconteceu. Mas aguarde, que tem mais um plot twist. Em uma entrevista ao Jornal do Brasil, o pai do Anselmo disse que lutaria para provar a inocência do filho no assassinato do casal Fábio e Cláudia. Disse que ele realmente não fez nada, que ele só estava junto com os outros detetives e que precisou ficar quieto, foi ameaçado, etc. Então, ele também era inocente, acabou morrendo por isso. Mas o que o pai do Anselmo disse nessa entrevista que é chocante é que o Anselmo teria confidenciado que o mandante do crime do porta-malas era nada mais, nada menos que Getúlio Soares, o pai de Cláudia. Esse era um fato novo e era uma informação capaz de colocar o Fórum de Montes Claros abaixo. Porque imagina só o pai da vítima ser o mandante do crime, ter contratado policiais para matar Fábio. E aí fica a pergunta, né? Ele realmente queria só matar o genro para afastá-lo da sua filha, né? Já que a família era contra o relacionamento. Mas aí como que Cláudia morre nesse esquema também? A Cláudia também era para ser assassinada ou ela só estava com Fábio no momento errado e acabou realmente sendo uma vítima sem querer, né? Enfim, foi uma informação que explodiu a cabeça, assim. Mas o que a gente realmente sabe é que Anselmo levou todas as respostas com ele para o túmulo. E essa revelação do seu pai jamais foi acrescentada ao processo criminal. E se Getúlio realmente teve envolvimento com o crime, que matou a própria filha,
jamais foi punido e jamais saberemos se isso é verdade. Me soa muito como um boato, porque não faz sentido o cara acabar sendo mandante de um crime que vitimou a filha, sendo que ele não tinha intenção de matar a filha, né? Enfim, complexidades. Mas partiu para o julgamento. À medida que o julgamento se aproximava, a expectativa e a ansiedade da cidade cresciam. Com a ausência de Anselmo, o primeiro detetive a confessar o crime, o processo ficaria desfalcado. Ele era uma peça importante para traçar a dinâmica da chacina, mas também era fato que a sua contribuição para a conclusão do inquérito era suficiente para condenar os comparsas e a si mesmo. Não se sabe se o depoimento do Anselmo seria capaz de elevar a pena dos outros envolvidos, mas existia essa suspeita, como eu mencionei, de que o Gerson tenha planejado a sua morte por vingança. Afinal, foi ele quem revelou a autoria dos crimes e confirmou as desconfianças do delegado Brauna e do jornalista Américo. O julgamento aconteceu no dia 30 de novembro de 1982, no auditório da Escola Estadual Professor Plínio Ribeiro. Isso porque o Fórum de Montes Claros estava em reforma e não pôde receber as sessões. Os acusados foram levados da penitenciária Dutra Ladeira, na capital mineira, e para onde eles foram transferidos após a morte de Anselmo. Eles foram transportados em um carro blindado, conhecido como Brucutu, e a infraestrutura disponibilizada para poder transportar eles e receber eles tinha como objetivo proteger a integridade física dos outros 3 acusados de possíveis ataques vindos da população. Afinal, ninguém mais queria processo porque um deles foi atacado ou algo do tipo, né? Já bastava o Anselmo não estar mais entre eles. Pela repercussão do crime, as autoridades acreditavam que haveria grande tumulto nos arredores do colégio onde o julgamento foi realizado. E também porque anteriormente já teve, todo um tumulto, vaias, foi complicado. Mas não foi o que aconteceu. Com uma plateia de 200 pessoas previamente credenciadas, a sessão ocorreu sem nenhuma intercorrência. Trabalharam como assistentes de acusação do júri a advogada Etelvina Martins da Rocha, a mãe de Fábio, e o advogado Maurício Brande Aleixo, contratado pela família de Cláudia. Como já era esperado, Gerson e José negaram participação no crime, mas a apresentação das provas, indícios e, claro, a confissão de Anselmo e Rui foram suficientes para convencer os jurados, que decidiram por 5-2 que os réus eram sim culpados. Depois de 25 horas de julgamento, os detetives Gerson Bispo de Sá e José Neves da Paz foram condenados a 36 anos de reclusão pelo assassinato do casal de namorados. A sentença foi lida pelo juiz Danilo Alves da Costa. Ambos cumpriram pena na casa de detenção Antônio Dutra, em Belo Horizonte. O julgamento do detetive Rui Coutinho acabou desmembrado do de seus comparsas e adiado para o ano seguinte. Em 1983, Rui também foi julgado e condenado, mas a sua pena foi mais branda, de apenas 18 anos. Ele cumpriu no presídio de Linhares, em Juiz de Fora. Mas esse não foi o fim. Em 1986, mais uma baixa na quadrilha de detetives aconteceu. José Neves da Paz foi assassinado a tiros por 3 pistoleiros em frente à casa onde vivia com a família, no município de Ribeirão das Neves. Ele deveria estar na penitenciária cumprindo pena? Teoricamente sim, mas o delegado Ediraldo Brandão, que era diretor do Departamento de Investigações e ex-diretor da penitenciária Dutra Ladeira, explicou que o José ele tinha permissão judicial para que visitasse a mulher quinzenalmente. Portanto, não se tratava de privilégios, mas sim do cumprimento de uma decisão da justiça, né? Sei. Bom, na cadeia, o José apresentava comportamento exemplar, muito diferente da personalidade que ele assumiu na noite em que tirou a vida do casal de namorados. Um comportamento similar também tinha o seu comparsa Gerson, que trabalhava como datilógrafo do gabinete do diretor na mesma casa de detenção onde cumpriam pena. Havia indícios de premeditação na morte do detetive José, pois os 3 suspeitos rodaram a casa da família por 2 dias até que fosse possível abordar José e executá-lo com 3 tiros na cabeça. De acordo com a polícia, foi obra de um atirador profissional e sem nenhuma ligação com o envenenamento de Anselmo, que tinha acontecido 4 anos antes.
as linhas de investigação adotadas pelos investigadores que assumiram o caso não foram divulgadas. A suspeita é que o crime pudesse ter sido encomendado pelas famílias das 3 vítimas de José, que, além de Cláudia e Fábio, ele também havia matado um policial militar em Governador Valadares, que teriam ficado revoltados com as regalias autorizadas pela justiça conquistadas por José. Mas tudo isso são apenas teorias, nada oficial. O José Neves da Paz, que trabalhava como auxiliar do departamento administrativo da construtora Mendes Júnior, mais especificamente no canteiro de obras de ampliação da casa de detenção, ele deixou a esposa Maria Ilza grávida, de 4 meses. Não se tem notícias do que aconteceu com os outros 2 condenados pela chacina de Fábio e Cláudia, além do fato de que foram condenados e cumpriram suas penas em regime fechado. O jornalista Américo Martins Filho, que teve papel importantíssimo no esclarecimento do caso e na preservação da memória das vítimas, faleceu em abril de 2021, aos 84 anos, vítima de complicações da Covid-19 após um período de internação na Santa Casa de Montes Claros. E esse é o caso do crime do porta-malas. Eu achei uma coisa assim inédita os culpados serem os membros da própria equipe de investigação. É coisa que parece ficção, tipo, me lembrou assim, em algum nível, né? A série Dexter, né? Que o serial killer é o próprio perito. É uma doideira. É um plot twist que não é muito comum existir, pelo menos não nos casos que eu tenho feito aqui no podcast. Aliás, eu acho que é um dos primeiros, assim, que acaba que os investigadores estão envolvidos no crime. E ainda assim, com uma motivação tão fútil, né? Mas vai saber se não tem mais coisa por trás. Porque matar o rapaz só porque ele dava muito trabalho? Gente, sério, inacreditável. Bom, amanhã, quinta-feira, eu vou colocar as fotos relacionadas a esse caso lá no Instagram, o @cafécomcrime, e também no Twitter, o @caféccrime. Segue a gente por lá nas redes sociais para se ligar nesses conteúdos extras, porque além das fotos dos casos, eu também posto sobre outros casos, posto alguns reels contando casos rápidos e tô sempre ali tentando me comunicar ao máximo com vocês, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer esse podcast. Bom, eu volto com um novo caso para vocês em 15 dias e até lá, cuidado com quem andas, porque de desgraça já basta esse podcast. Tchau, tchau! Esse episódio foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Stephanie Zorbi, com edição de áudio e sonorização de Luigi Calistrato, pesquisa e texto por Ana Paula Almeida. As fontes utilizadas para esse episódio foram o jornal O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, A Tribuna, Jornal do Brasil, Diário da Tarde, Diário do Congresso Nacional, A Luta Democrática, TV Inter e Veículos da Hora.